Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso culto matutino, hoje domingo, dia 12 de julho de 2020. Vamos baixar nossas cabeças e iniciar o culto com uma oração. Senhor Deus e Pai amado, Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por podermos Te louvar. Obrigado, ó Pai, por esse culto matutino que iremos prestar a Ti agora, Santo Deus. Que o Senhor possa estar conosco, ó Pai, ouvindo, e que esse louvor, este culto possa subir, ó Pai, como aroma suave às Suas narinas. Santo Deus, dá-nos um coração puro, transformado, e mesmo em nossos lares, que nós possamos estar prestando um culto a Ti. Obrigado pela Tua salvação, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir nossas Bíblias para uma leitura bíblica em Lamentações 3, de 22 a 24. Leitura da Palavra de Deus em Lamentações, capítulo 3, versos 22 a 24, diz assim a Palavra do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Vamos todos recitar o nosso tema, todos em uma só voz, mesmo em seus lares, vamos recitar o nosso tema. Vamos lá? Discernindo o tempo. Nossa missão: glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Vamos agora para o nosso primeiro momento de louvor musical. Vamos entoar o hino de número 304 do cantor cristão, Um Vaso de Bênçãos.
com o coração alegre, depois de cantar ao nosso Deus, vamos baixar nossas cabeças para orar juntamente com o irmão Ornaldo. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui para prestar a Ti, ó Deus, um louvor, uma adoração, uma gratidão a Ti, ó Pai, pelos Teus grandes feitos, ó Pai, em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia. Abençoa, Pai, cada família, cada lar. Abençoa a Tua igreja, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado, ó Pai. Te agradeço, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus, ó Pai. Te agradeço, ó Deus, que Tu és o nosso Senhor e Salvador. Tu és quem nos dá, ó Deus, a confiança plena de poder prosseguir firme e perseverante, ó Deus, nessa vida. Ó Deus, que Tu possa estar nos fortalecendo, nos dando ânimo, para, ó Deus, estarmos, ó Deus, prestando um culto a Ti, buscando, ó Deus, sempre honrar e glorificar Teu santo nome, ó Pai, sempre buscando, ó Deus, fazer a Tua vontade, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida do Teu servo, pastor Ademir, ó Pai, abençoa a vida do Teu servo. Te agradecemos, ó Deus, por cada irmão, ó Pai, dessa igreja. Obrigado, ó Deus, por mais oportunidade de poder estar, ó Deus, podendo expressar o louvor, a adoração e também, ó Deus, aprender mais da Tua palavra, ó Deus, nesse dia, que Tu possa estar, ó Pai, com a Tua igreja e, ó Deus, diante dessa pandemia, ó Pai, que ainda estamos vivenciando, que Tu, ó Deus, na Tua misericórdia e graça, que nos alcança a cada dia, ó Deus, Tu possa estar conosco, ó Deus, nos ajudando, nos dando força e que possamos, ó Deus, sempre estar focado, ó Deus, em obedecer a Tua palavra e sempre cumprir, ó Deus, com os Teus mandamentos, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo. Em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu faço essa oração agradecido. Amém. Vamos mais uma vez abrir nossas Bíblias, desta feita para o livro de João. Vamos ler o capítulo 3, dos versos 19 a 21. João, capítulo 3, do 19 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos entoar mais um hino, o hino de número 417, Brilho no Viver.
Agora vamos, com os corações contritos e voltados, ouvir a mensagem com o pastor oficial da nossa igreja, pastor Agemiro Filho. Bom dia, queridos irmãos. Novamente, é um prazer novamente estarmos juntos para meditarmos um pouco mais da palavra do Senhor. E para tanto vos convido a abrir vossas Bíblias para 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, onde nós leremos os versículos de 5 a 10. Então, um texto por demais conhecido, 1 João capítulo 1, versículos de 5 a 10. Diz assim o texto sagrado: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Queridos, vamos agora falar com nosso Deus, agradecendo-lhe pela noite que ele nos deu, pelo descanso, pelo repouso, por esse ânimo, essa disposição renovada para aprender com a sua palavra, para louvar o seu glorioso nome. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, obrigado a Deus pela noite de sono, pelo repouso que o Senhor nos deu. Obrigado a Deus porque temos plena certeza de que se aqui chegamos foi pela Tua bondade, graça e misericórdia. E agora, Pai, onde estamos diante da Tua palavra para estudá-la, pedimos que o Teu Espírito Santo nos valha, abra o nosso entendimento, ó Pai, para que, ó Deus, a Tua palavra possa ser compreendida, Deus, para que assim também possa ser empreendida. Que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa nobre tarefa e que os frutos, ó Pai, da nossa compreensão, da nossa aplicação, redunde em honras e glórias ao Teu santo e glorioso nome. Ó Deus, nós Te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema que eu dei a essa homilia dessa manhã é cristão. Eu gostaria de vos falar sobre o tema cristão. Eu estava em determinado lugar onde duas pessoas conversavam. Eu não sei sobre o que conversavam, mesmo porque meu pensamento estava longe, pensando em outras coisas, mas eu vi que duas pessoas ali próximas, né, de mim, então elas conversavam, mas de repente algo que uma delas em dado momento disse me chamou a atenção. Algo que uma delas me disse despertou a minha atenção para ela, assim, para a conversa delas. Uma delas disse em dado momento, não sei, né, sobre o que conversavam, mas em dado momento uma delas disse: eu, como um bom cristão que sou, e completou essa frase, e eu automaticamente, nesse momento, eu passei a observar aquele homem então, que falou isso. Eu, como bom cristão que sou, e aí completou essa frase, e depois que esse homem falou isso, eu passei a observar um pouquinho mais para aquele homem, e não demorou muito para que eu chegasse à conclusão de que ele usou o nome cristão como chavão
não é? Ou como um mero símbolo de alguma prática considerada caridosa. Não é? Mas não passava disso, porque o que ele disse em seguida, o que ele passou a dizer, ou o que ele afirmava em seguida, nada tinha a ver com Cristo, muito longe disso. Muito longe disso. Queridos, o fato é que o termo cristão, ele perdeu muito do seu significado. Ele foi esvaziado, não é, do seu significado original. Quando os discípulos lá em Antioquia foram pela primeira vez chamados cristãos, não é, quando eles lá em Antioquia, os discípulos de Cristo foram pela primeira vez chamados cristãos, é porque eles se identificavam com Cristo. As pessoas, então, que lhes chamaram de cristão, observavam que eles tinham, o procedimento deles era, os identificavam, os ligavam a Cristo. Não é? Isso está em Atos 11, 26. Hoje, se fala de cristão católico, se fala de cristão evangélico, até mesmo alguns grupos radicais em alguns lugares são chamados de cristãos. Os cristãos mataram, os cristãos fizeram isso. Até grupos radicais são chamados de cristãos. No entanto, nada há mais o contraditório em chamar tais grupos, não é, de cristãos. O termo cristão ele não aparece no texto aqui de 1 João, né? O texto que lemos no início. No entanto, ele está subentendido em muitas expressões aqui usadas por João, tais como aqueles que andam na luz, os que mantêm comunhão uns com os outros, os que confessam seus pecados para serem purificados. No entanto, o texto também versa sobre aqueles que, hipoteticamente, aqueles que, se dizendo-se cristão, têm problema, então terão problemas para provar isso, ou a autenticidade daquilo que professa. Pois determinadas práticas, não é, negariam ou provariam justamente o contrário. Então, o João, ele, hipoteticamente, ele diz, olha, se dissermos, olha, se alguém disser isso, ou se alguém fizer isso, não é, na verdade é um mentiroso, não é cristão. Ou se, mas se fizer isso, aí sim, esse verdadeiramente é o cristão. Então, João, ele caminha nessa direção. E com tudo isso em mente, eu vos convido a pensar no seguinte: nesse texto, o apóstolo João apresenta algumas das crenças fundamentais que acompanham um verdadeiro cristão. Então, nesse texto, o apóstolo João apresenta algumas das crenças fundamentais que acompanham um verdadeiro cristão. E você pode me perguntar, pastor, nesse texto, o apóstolo João apresenta quais das crenças fundamentais que acompanham um verdadeiro cristão? E eu digo, nesse texto, o apóstolo João apresenta 3 das crenças fundamentais que acompanham um verdadeiro cristão. Então, 3 das crenças fundamentais que acompanham um verdadeiro cristão. Queridos, a primeira dessas crenças não vem dos versículos 5 e 6, que diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Queridos, com isso eu quero dizer que a primeira crença é a crença no que as Escrituras dizem sobre o caráter de Deus e de quem anda com ele. Então, a primeira crença fundamental é a crença no que as Escrituras dizem sobre o caráter de Deus e de quem anda com ele, ou seja, anda com Deus. Deus é luz e dele não há treva nenhuma. Queridos, com isso,
João está destacando o caráter de Deus. Então João está falando do caráter da pessoa de Deus, né? Para depois então destacar o caráter daqueles que adoram, que andam com Deus, né? Ou adoram a Deus. Afinal, o caráter de uma pessoa está determinado ou será determinado necessariamente pelo caráter do Deus que ela adora. Deus é glória, é esplendor, não há nele, não há nada tão glorioso como o brilho da luz que penetra nas trevas, nem nada tão deslumbrante e inabordável como a luz candente e brilhante. A mais genuína característica da luz é que se difunde por si mesma, ilumina as trevas que a rodeiam. Dizer que Deus é luz significa que não há nada secreto, furtivo, encoberto ao redor de Deus. A expressão Deus é luz fala da pureza e da santidade de Deus. Não há trevas que ocultam algum mal secreto em Deus, nenhuma sombra de nada que essa luz tema. A evidência de que Deus é luz surge para nós da pureza imaculada, não é? A imaculada da santidade de Deus, ou da pureza imaculada santidade de Deus, totalmente santo. Lembremos que o próprio Deus disse: sereis e sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Levítico 20, 26. Então, nesse versículo nós vemos um Deus santo exigindo santidade daqueles que andam com Ele. Então é isso que nós vemos, um Deus santo exigindo santidade. Ele não está pedindo, Ele está exigindo santidade daqueles que andam então com Ele. Então a primeira crença fundamental que o apóstolo João apresenta nesse texto é a crença no que as Escrituras dizem sobre o caráter de Deus e de quem anda com Ele. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Isso está em Tito 1,16. Tito 1,16. Pensavas que eu era como tu. Pensavas que eu era como tu. Quantas vezes é isso que um salmo diz? Eu me esqueci de colocar aqui a referência, o endereço desse salmo, mas é um salmo. Se você procurar aí, você vai encontrar: pensavas que eu era como tu. Quantas vezes esse erro é cometido? Quantas vezes as pessoas parecem achar que o Senhor transige com o erro? Quantas vezes as pessoas parecem pensar que Deus transige com o erro? Alguém disse que Deus colocou a sua imagem no homem e muitos homens querem retribuir o favor, não é? Querem medir o Senhor Deus pelo que Ele é. Quantas pessoas querem medir o Senhor Deus pelo que Ele é? Não é? Ele, eu falo homem, né? Então quer medir Deus pelo que Ele, homem, é. Irmãos, mas Ele não compactua. E nem poderia compactuar com aquilo que vai, não é, com aquilo que fere o seu caráter, compactuar com aquilo que contraria a sua natureza. Deus não pode fazer isso. João diz que Ele é luz e não há nele treva nenhuma. Queridos, assim é a afirmação de que andamos com Ele
pode ser vista como falsa se por acaso andarmos nas trevas. Ou seja, se o nosso procedimento, se o nosso andar, se o nosso caminhar, se o nosso viver contraria, não é, uma vida santa, uma vida, não é, piedosa, na verdade, então, o nosso procedimento está negando até a profissão de fé. Quer dizer, se não pudermos andar, não é, conjuntamente, quer dizer que não podemos andar conjuntamente se os nossos caminhos são incompatíveis, como é a luz e as trevas. Quer dizer, se o nosso procedimento é contrário, é porque não estamos andando com ele. Andarão dois juntos se não houver entre eles um acordo? Muito bem, é bom que se diga que quando falamos na crença, né, no que as Escrituras dizem sobre o caráter de Deus e de quem anda com Ele, estamos falando de uma confiança prática e não somente teórica. É fácil alguém dizer que crê no caráter de Deus apresentado pelas Escrituras, que crê no que as Escrituras dizem daquele que anda com Deus. É muito fácil alguém dizer que crê nisso, mas na prática não apresentar essa crença ou evidências dessa crença. E não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele que crê no que as Escrituras dizem sobre o caráter de Deus e daqueles que andam com Deus na teoria e na prática. Sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo, diz Tiago 1, 22. Queridos, mas outra crença fundamental que acompanha o verdadeiro cristão, a qual o apóstolo João apresenta nesse texto, nos vem do versículo 8. Olha o que diz o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Versículo 8 ali. Então, a outra crença fundamental que acompanha o verdadeiro cristão, a qual o apóstolo João apresenta nesse texto, então, é a crença no que as Escrituras dizem sobre o pecado original. Então, a crença no que as Escrituras dizem sobre o pecado original. Você não vai encontrar nas Escrituras Sagradas a expressão pecado original, mas é um termo teológico que fica subentendido, ou seja, é aquele pecado, não é, que primeiro habitou em Adão e depois passou a habitar em todos os seus descendentes. É aí que isso que a teologia chama de pecado original, aquela natureza pecaminosa que habitou em Adão e passou a habitar nos seus descendentes. É isso que então os teólogos chamam de pecado original. Havia quem negasse a existência do pecado, o que evidentemente fazia com que a obra de Cristo na cruz parecesse sem valor. Ora, se não existe esse pecado, essa natureza pecaminosa, para que a obra de Cristo? A obra de Cristo, então, ela não é necessária, é sem valor. Estamos falando aqui do chamado pecado original, como acabamos de falar, ou a natureza pecaminosa que todo homem herdou de Adão. É sobre esse pecado que o apóstolo Paulo versa em Romanos 3, 23, quando ele diz aqui, todos pecaram e destituídos, em algumas versões carecem, né? Destituídos estão da glória de Deus ou carecem da glória de Deus. Queridos, ninguém poderia ou pode se aproximar do cristianismo e se beneficiar verdadeiramente dele sem que antes entenda e reconheça seu completo estado de penúria moral e espiritual. Não é quando Jesus, então, ele olha um grupo de pretensos religiosos cheios de si
e ali não é como se não precisassem de nada, não é? E Jesus diz, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os sãos não precisam de médico. Quer dizer, se vocês então entendem que não precisam de mim, não é? Olha, que são sãos, não é? Então vocês não precisam de mim. Queridos, então ninguém pode se aproximar verdadeiramente do cristianismo e se beneficiar dele, se não reconhecer primeiro a sua penúria, a sua condição moral e espiritual, não reconhecer a sua natureza pecaminosa ou o pecado original. Não é? Essa condição, não é, moral espiritual é apresentada por Paulo lá em Efésios 2, de 1 a 2, ele quer essa condição, não é, do estar debaixo do pecado original, que faz com que o homem permaneça sobre a ira de Deus aqui e na eternidade. Não é? Paulo chama essa condição, ou esse pecado original, de alguém, trata como alguém que está morto em delito e pecado. Alguém que segue o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência. É assim então que Paulo descreve esse pecado original, ou essa condição, não é, de estar debaixo desse pecado, ou estar sob o jugo dessa velha natureza. Então é assim que Paulo descreve isso. Alguns interpretam, então é justamente essa condição, esse pecado original, melhor dizendo aqui antes, né, que faz com que o homem esteja então debaixo, ou esteja sob a ira de Deus. Então é essa condição. Alguns interpretam o Apocalipse 20, 11 e 12, né, onde o texto fala do grande trono branco, e as pessoas sendo julgadas ali pelo que estava escrito nos livros, como se as pessoas estivessem, não é, fora da salvação, ou ali fossem colocadas fora, não é, da condição de salvos, pelo que estava escrito nos livros. Só que, não. O que está escrito no livro determina a intensidade da pena. Não é? A eterna pena já foi determinada pelo pecado original, que não foi solucionado, o problema do pecado original. Então ali, quando os livros se abrem, o que aquelas pessoas que estão diante do grande trono branco, o que elas vão ouvir é a sentença, é a intensidade da pena eterna delas. Não a pena, porque elas já estavam sob a ira de Deus, ou seja, a própria condição do pecado original, a própria condição de estar sujeito à velha natureza, já os coloca sob a ira de Deus. Então o que temos lá em Apocalipse 20, 11 e 12, no grande trono branco, não são pessoas sendo julgadas no sentido de, olha, vão ser condenadas pelo que está escrito aqui. Só o fato de estarem ali perante o juiz de toda a terra já mostra que elas estão numa condição de, então, condenadas. Dali, não é? Tanto que ninguém sairá absolvido. Aqueles que chegarem, não é, diante do grande trono branco, ninguém vai chegar ali ou sair dali absolvido. Os que vão ser absolvidos passarão pelo Bema, o grande tribunal de Cristo, que é um lugar de premiação e não um lugar de julgamento, vamos dizer assim. Queridos, eu estava em Adão, desobedecendo a Deus. É isso que a Bíblia diz. Eu e você estávamos em Adão, desobedecendo a Deus. Olha o que o texto diz, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 22. Então, em Adão nós vemos a falência da humanidade. E em Cristo nós vemos a única saída para essa
humanidade falida. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Libertar de quê? Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas de que liberdade será que o texto sagrado está nos falando? Se não da condenação da eterna, patrocinada pelo pecado original. Se não da libertação do pecado. Então, se Cristo libertar o homem, ele será livre. Ele estará livre, não será mais um vassalo do pecado. Não estará mais sujeito ao pecado original. Queridos, Cristo não veio para tornar a nossa vida aqui na terra mais confortável. Ele veio para tornar a nossa vida no céu, ao lado de Deus, possível. Isso é importante que você anote e entenda. Cristo não veio tornar a nossa vida aqui na terra mais confortável, não. Ele veio para tornar a nossa vida no céu, ao lado de Deus, possível. É de lamentar ver que muitas vezes pessoas restringem a obra de Cristo a conquistas efêmeras, a conquistas terrenas, a conquistas físicas. É comum ver pessoas falando de saúde, de prosperidade física, sem sequer mencionar a saúde e a prosperidade espiritual, que de longe é a mais importante. O próprio Cristo disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Mas quantas pessoas mencionam? Nós vemos pregações, as pessoas do começo ao fim, elas falam de coisas terrenas, elas falam de conquistas efêmeras, mas não falam nada acerca da alma, não falam nada acerca então do porvir. Não é? Então Cristo morreu para tornar a nossa possível, a nossa vida ao lado de Deus. Foi por isso, não é? Romanos capítulo 5, versículo 1, de justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Então foi para isto que Cristo veio, para outorgar, para fazer com que aquele relacionamento que estava então quebrado fosse restaurado, para aproximar-nos de Deus. Paulo disse que se a nossa esperança em Cristo se limita a esse mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. A crença no que as Escrituras dizem sobre o pecado original reflete na nossa postura em relação à nossa real precisão, necessidade de Cristo. Então, queridos, como eu disse no começo, outra crença fundamental que acompanha o verdadeiro cristão, não é? A qual o apóstolo João apresenta nesse texto, é a crença no que as Escrituras dizem sobre o chamado pecado original, ou sobre a natureza pecaminosa. Não é? Então havia quem então negasse o pecado e fazia então com que a obra de Cristo parecesse então, na verdade, sem valor. Mas ainda, queridos irmãos, outra crença fundamental que acompanha o verdadeiro cristão, a qual o apóstolo João apresenta nesse texto, nos vem dos versículos do verso 10. Vamos ler o versículo 10, que diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, primeiro ele fala, há uma diferença aqui, eu vou explicar daqui a pouco. Então, outra crença fundamental que acompanha o verdadeiro cristão, a qual o apóstolo João apresenta nesse texto, é a crença no que as Escrituras falam sobre a santificação progressiva. O gnosticismo, juntamente com os judaizantes, foram uma pedra no sapato da igreja em seus primeiros séculos. O gnosticismo, entre outras
pregava que alguns poderiam chegar à perfeição já do lado de cada vida, alcançando assim uma impecabilidade prematura. Então era isso que o gnosticismo pregava, né? Entre outras coisas, pregava que se podia chegar a uma perfeição do lado de cada vida, não é? Ou uma impecabilidade prematura. Já então o judaísmo, não é? Ele então pregava a continuidade então daquele cerimonial do Antigo Testamento. E o pior de tudo, que esses dois, tanto o gnosticismo como ali a proposta judaizante, o problema é que eles queriam fundir aquilo ao cristianismo. Que eles queriam então misturar aquilo, as suas crenças com o cristianismo. O pior de tudo era isso. Não é? Por exemplo, os judaizantes, além de todos aqueles cerimoniais que eles pregavam, queriam incorporar ao cristianismo, por exemplo, está a circuncisão. Então eles diziam, olha, o cristão, para ser um cristão, ele precisa ser circuncidado. É por isso que Paulo diz, em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão é alguma coisa. É por isso que Paulo trata essa questão. As igrejas da Galácia estavam, então, indo por esse caminho, abraçando essa doutrina judaizante. Mas outra, então, é outro movimento, outra seita, que, então, também era como uma pedra do sapato da igreja, era o gnosticismo. E eles pregavam exatamente o que João está combatendo no versículo 10. Então, olha, nós podemos dizer que não temos mais pecado. Nós podemos dizer que já chegamos lá. Nós podemos dizer que já alcançamos a perfeição. Nós podemos dizer que já conseguimos, então, chegar a um estado prematuro de impecabilidade. Amados irmãos, é isso que João está, justamente o que João está combatendo. Se por um lado, todo cristão já estava livre do pecado original. Uma coisa é dizer que o cristão está livre do pecado original, de não estar mais sujeito ao pecado original, de não estar mais sob a ira divina, já ter sido livre pelo Filho do Homem. Uma coisa é dizer isso, e outra coisa é dizer que esse cristão, nessa condição aqui na terra, ele pode alcançar então um estado de perfeição e ele pode então não pecar mais. Uma coisa é dizer que o cristão foi livre do pecado original. Não é que ele saiu da condição de inimigo de Deus, ele passou agora a ser filho de Deus. Uma coisa é dizer que ele agora está em Cristo, e outra coisa é dizer que esse cristão, né, a velha natureza, não tem mais qualquer, então, que ele não peca mais, ou que ele já chegou então em um estado de santificação prematura. É uma coisa totalmente diferente. É isso que João vai dizer exatamente aqui, quando ele abre o próximo capítulo, né, da sua epístola, né, então ele vai dizer, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, 1 João 2, que é o próximo versículo aqui, que abre então o segundo capítulo dessa epístola. Então, essa ideia está ligada, não é? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O fato é que a santificação é algo progressivo, enquanto a santificação posicional, não. Quer dizer, posicionalmente nós somos santos em Cristo, estamos nele. Mas falando de santidade, não é? De santificação, isso é gradativo. Nós vamos gradativamente
não é? Sendo transformados, santificados, e Cristo então completará essa grande obra que iniciou em nós. Então, santificação, dois tipos de santificação, a santificação então a progressiva e a santificação posicional. Somos santos por estarmos em Cristo, mas não somos ainda santos no sentido de não pecar mais, porque ainda estamos do lado de cada vida. Um dia receberemos corpos glorificados e o pecado não terá mais nenhum poder sobre nós. Queridos, santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Então, santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Quem disse isso foi A.W. Tozer. Santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Há quem abuse da santificação progressiva, se escondendo por trás de desculpas. Desculpas para sua apatia e falta de crescimento. Então tem alguns que dizem, olha, é verdade que nós somos uma obra inacabada, é verdade que as pessoas não podem, já usei a expressão, muitas vezes nós somos uma construção que a beleza vai aparecendo gradativamente em cada coisa que vai sendo feita ali naquela obra. Então a beleza daquela construção, ela vai aparecendo gradativamente. Nós somos uma obra em construção, nós somos semelhantes a uma obra em construção, ou a uma casa, um edifício em construção, cuja beleza vai aparecendo aos poucos. Então ninguém pode olhar para nós e querer ver toda a beleza, ou querer ver perfeição em nós, porque ainda estamos do lado de cada vida. Então, não podemos jamais olhar e querer ver perfeição. O apóstolo diz, quanto a mim não julgo haver alcançado. Ou seja, essa perfeição, então do lado de cada vida não podemos dizer. Agora, tem muitos que se abusam então da santificação progressiva, se escondendo por trás de desculpas para sua apatia e falta de crescimento. A santificação é progressiva, mas ela não é inerte, não é imóvel, não é morosa, não é negligente, não é invisível, não. Ela é visível. Ela é progressiva, mas não justifica vidas que se mostram exatamente iguais ao longo do tempo. Então eu tenho batido nessa tecla. Queridos, a santificação é progressiva, mas ela não é inerte, ela não é imóvel, Então, o tempo passa, mas não chega nada. O tempo passa, mas nada se vê de novo, de belo, nada vai sendo acrescentado àquela vida, ela continua exatamente igual, a pessoa não muda em nada. Na verdade, não houve mudança alguma, ou não há mudança alguma em sua vida. Olha, a pessoa não pode viver assim e justificar isso como santidade progressiva, porque a santidade progressiva ela não é inerte, não é imóvel, Ela é progressiva, o texto já diz, a luz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É assim a vereda do justo, mas tem vidas que olhamos e não vemos nada de novo nela, nada de efetivo, e o tempo passa e nada vemos, nada mostra, nada é visto na vida daquela pessoa que possa identificar o processo, que ela está naquele processo de santificação progressiva. Os anos passam, ao invés de progredirem, regridem, não parecem jamais estar rumo aos céus. Olha, nós precisamos nosso caminhar, precisa mostrar que nós estamos caminhando rumo
aos céus. Aliás, é bom que se diga que na vida cristã, eu sempre gostei de falar isso, quando nós não progredimos na vida cristã, nós regredimos. Estão lembrados dos antigos hebreus que Deus os conduzia à frente, o caminho era à frente, eles deviam caminhar sempre para frente, uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, os conduzindo rumo à terra prometida. Isso ilustra muito bem a caminhada cristã, até chegar na sua nova Jerusalém. Mas, meus queridos irmãos, em dados momentos, eles patinaram, eles então não avançaram. O que aconteceu com eles? Eles ficaram em Cades Barneia? Não, eles regrediram, eles voltaram para o deserto, para um lugar onde eles já tinham passado. Eles voltaram, eles não ficaram no mesmo ponto. Se não avançaram, eles regrediram, mas não ficaram no mesmo ponto. Então a vida cristã, isso ilustra muito bem a vida cristã. Quando não progredimos, nós regredimos. O fato é que não ficamos parados no mesmo lugar. Queridos, isso ilustra muito bem a crença, não é? No que as Escrituras dizem sobre a santificação progressiva é manifesta na teoria e na prática. João, então, ele diz, olha, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso. Então João está aqui advogando a favor de uma santificação progressiva. Temos pecado sim, não ainda chegamos lá, não. Nós pecamos ainda. Mas João não está, então, apresentando aqui uma desculpa, porque logo na abertura do capítulo seguinte, ele diz, filhinhos meus, olha o que ele diz, novamente, vamos ler, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, é para não pecar. O que João está escrevendo não é para defender o pecado, é para não pecar. Se, todavia, pecar, nós temos o advogado junto ao Pai. Queridos, então, como eu disse, a crença no que as Escrituras dizem sobre a santificação progressiva. Será que na prática nós cremos assim? Será que nós podemos dizer, olha, é como a Bíblia diz, o meu caminho é como a luz, tem sido como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até esse dia perfeito. É claro que existe em mim ainda coisas feias, coisas que não ainda refletem, não é, a beleza de Cristo. Mas olha, há muitas coisas que já refletem. Eu já avancei, eu já mudei, não é? Eu estou de fato caminhando nessa progressão, nessa melhora, não é? Eu estou seguindo para o alvo. Como eu disse no início, meus queridos irmãos, nesse texto o apóstolo João apresenta algumas das crenças fundamentais que acompanham o verdadeiro cristão. Cristão, uma palavra que está tão roubada do seu significado, não é? Uma palavra que está sendo tão descaracterizada, vamos dizer assim. Mas nesse texto o apóstolo apresenta algumas das crenças fundamentais que acompanham um verdadeiro cristão. A primeira delas é a crença no que as Escrituras dizem sobre o caráter de Deus e de quem anda com Deus. Deus é luz e não há nele treva alguma. E assim, irmãos, o caráter de quem anda com Deus reflete o caráter de Deus. Mas outra crença fundamental que acompanha então o verdadeiro cristão é a crença no que as Escrituras dizem sobre o pecado original. Como eu disse, a expressão pecado original, ela na verdade, ela as Escrituras não apresentam, não é?
ela é subentendida, não é? Então, mas a crença no que as Escrituras dizem sobre o pecado original. Todos morreram em Adão. Pecado original. Todos morreram em Adão. Nós somos semelhantes a Adão. Em Adão todos morreram. Então, queridos, essa também é uma crença fundamental. E a terceira e última é a crença no que as Escrituras dizem sobre a santificação progressiva. Lembrando que nenhuma dessas crenças é uma crença só teórica, é uma crença prática, não é? Então, na prática, eu preciso mostrar isso. Na prática, eu preciso mostrar que eu creio dessa maneira. Porque nesse texto o apóstolo João apresenta algumas das crenças fundamentais que acompanham um verdadeiro cristão. Eu quero ter certeza que essas crenças acompanham você, cristão. Que você, de fato, tem crido dessa maneira. Que você não tem brincado com o caráter de Deus. Que você sabe que Deus é santo. E aqueles que andam com Deus são chamados para serem santos, para espelharem o caráter de Deus. Eu tenho certeza que você sabe do pecado original. Sabe que você foi livre desse pecado. Sabe que você vai valorizar a salvação porque você vai se lembrar, não é, do que Deus fez por você. E por último, você vai valorizar a santificação progressiva. Você vai pensar que você é essa obra em construção, que a cada dia precisa mostrar um aspecto novo, não é? Então, do caráter, não é? Da pessoa de Deus. Eu espero que você certamente possa apresentar essas crenças fundamentais, não é? Em você, como verdadeiro cristão, para a honra e glória do bom Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, somos imensamente gratos por tua bondade, graça e misericórdia. Pedimos, Pai, que a tua palavra possa achar guarida em nossos corações e que a cada dia, Senhor, ó Deus, a tua palavra possa, Senhor Deus, ser vista, ó Deus, não só na nossa boca, Pai, mas na nossa vida, para a honra e glória do teu santo nome. Que possamos, Paulo disse, vós sois a nossa carta escrita, Pai Santo, que nós possamos ser, ó Deus, também, ó Deus, a tua palavra, que as pessoas vejam em nós, ó Deus, um andar em conformidade com a tua palavra. Que a nossa crença não seja só teórica, mas seja assim prática, sempre, Pai, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Abençoe cada um dos meus irmãos, meu Pai, agora nas suas casas, que tu possa estar abençoando a vida de cada um, fortalecendo a fé de cada um, e que esse tempo de isolamento, esse tempo difícil que nós, ó Deus, temos vivido, ó Deus, que os meus irmãos e as minhas irmãs, e a cada um de nós possamos sair fortalecidos, ó Deus, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Porque o Pai não tem nos faltado orientação, direção, não tem nos faltado a divina companhia, Pai. Não temos por que nos desanimar, não temos por que nos entristecer. Temos, ó Pai, sentimos um pouco triste por pessoas que têm perdido suas vidas, não é? Familiares que têm perdido seus entes queridos, não é? Ver pessoas sofrendo, mas a nossa alegria está colocada em Ti, ó Deus. Então nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome e nós temos nos mantido firmes, ó Deus, pela presença do Espírito Santo em nós. É assim que nós oramos gratos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que Deus os abençoe, vos dando agora um bom tempo, um bom almoço, uma boa tarde, e que logo mais sejamos juntos para que possamos novamente meditarmos nessa bendita palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. Obrigado por vossa atenção. Sintam-se abraçados por mim, porque certamente eu me sinto abraçado por cada um de vós. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.
Vamos entoar mais um hino e ao final o culto estará encerrado. Muito obrigado a todos e bom dia.